Para acessar o PlaySim, você vai entrar no domínio contratado, né, o seu domínio, /app_PlaySim. Vai ser pedido seu login e senha e você vai ter acesso a essa área. A ferramenta PlaySim ela é customizável, então ela varia um pouco de cliente para cliente. Os botões aqui são os botões de acesso às outras ferramentas. Então por aqui você acessa o feedback, ferramenta Mail2 de e-mail marketing, Allo Whats, sistema de WhatsApp, o editor de sites, a ferramenta de programação PSQL e aí, por aqui você faz a abertura de tickets para o nosso suporte. Tá? Vamos detalhar um pouquinho aqui. O feedback, você tem acesso, quando você clica nesse ícone, a abrir a ferramenta por aqui ou gerar um link monitorado diretamente por essa janela. O que é um link monitorado? Você pode colocar um link qualquer aqui, um endereço de um site ou de uma página que você quer redirecionar a pessoa, e aqui você identifica, né, vamos colocar aqui teste, você identifica qual a página que a pessoa entrou no seu relatório do feedback, se você tiver contratado essa ferramenta. Tá? Como isso funciona? Você copia esse link monitorado, tá? A gente chama de short link, porque ele é um link curto, tá? Ele tem um código, e você pode postar esse link na sua rede social, enviar no e-mail marketing, colocar em um anúncio do Google, enfim. Você vai utilizar esse link para o acesso do site que você indicou. E vai marcar no seu relatório de feedback com aquela tag, no caso, a tag teste. Tá? Então é uma forma de você monitorar da onde vem o acesso e quem está acessando a página que você identificou aqui no feedback. Ok? Então, feito isso, pode fechar a janela. O Mail2 eu não vou detalhar agora, você clica para entrar na ferramenta Mail2. O Allo What, se você tem contratado a ferramenta de WhatsApp em equipe, é por aqui que você acessa. O editor Smart é para mexer no site desenvolvido por nós, é uma ferramenta de geração de conteúdo, você pode entrar e alterar textos e fotos, a gente tem um vídeo explicando essa ferramenta. Esse ícone só vai aparecer se você é um usuário nível 5 e ele é habilitado para uso de programador avançado. Então alguém que entenda de PHP, JavaScript pode usar esse ícone para fazer a edição do código no site. E abertura de ticket, clicando aqui ele vai abrir uma janela, você pode solicitar um ticket ao suporte, tá? Um atendimento ao suporte. Essa parte de baixo são os botões de organização de menu. Quando você clica em um deles, ele vai abrir as opções, né? Os submenus que ele tem dentro dessa aba principal. Tá? Isso vai variar de cliente para cliente, ele pode ter vários botões em uma mesma aba. E note que você tem uma barra principal aqui que não tem título, às vezes, e ela vai conter outras planilhas também. Cada botão desse dá acesso a uma base de dados. Então eu vou entrar aqui num cadastro de empresas, cliquei no botão empresas, ele está abrindo aqui a parte do PlaySim configurada para um cadastro de empresas. Então vou mostrar o básico para vocês do funcionamento. O botão mais é para você incluir um registro. Tá? Vamos incluir um registro teste. Todos esses campos são customizáveis também para a sua empresa, tá? Então eles vão variar de cliente para cliente. Eu posso, no caso aqui está configurado dessa forma, eu tenho uma seção que ela mostra o tipo de empresa, se é um cliente, fornecedor ou ambos, né? Eu posso colocar o nome, então vamos fazer um cadastro rápido aqui. E todos os campos, né, situação ativo, esse botão de interrogação, ele mostra um help, então você pode ter uma ajuda para esse campo, uma explicação sobre esse campo. Tá? Esse símbolo aqui do asterisco vermelho ele indica que é obrigatório o preenchimento desse campo. Tá? Então a gente tem que preencher. Vários campos têm validações, por exemplo, o que é campo de e-mail, ele valida se o e-mail tem uma estrutura real, ou seja, se tem o arroba, o ponto alguma coisa, ele checa se é um e-mail válido. Tá? A telefone está como obrigatório, ele não permite letras, ele vai obrigar você a colocar o formato correto de telefone. Tá? Campo site, nesse caso aqui, também está como obrigatório, a gente tem que colocar então um site aqui.
O preenchimento de alguns campos, por exemplo, como eu preenchi com esse e-mail, o sistema do seu navegador pode reconhecer alguns campos padrões e já fazer o preenchimento automático. Tá? Aqui, por exemplo, o estado. Preenchido todos os campos obrigatórios, a gente pode fazer a gravação. Tá? Vamos gravar aqui. Ele abre uma nova tela para você gravar o próximo registro. Se você não quiser gravar um próximo registro, pode voltar para a listagem clicando aqui no botão voltar. Tá? Para você ver o registro que você lançou, como ele voltou à última pesquisa, a última pesquisa não tinha nenhum registro, você pode clicar no pesquisar sem fornecer nenhuma informação. Clica nessa lupa, ele vai trazer os registros cadastrados, no caso o último que a gente cadastrou. Se eu quiser alterar alguma coisa, eu clico aqui nesse número de controle, ele vai abrir aquela ficha novamente para fazer a alteração que eu precisar. Vamos continuar detalhando os botões aqui. Tá? Esse botão, gerenciar arquivos, é para você anexar alguma foto ou arquivo a esse registro. Tá? Então ele abre essa tela, você faz um upload, escolhe o arquivo na sua máquina, né, no seu computador ou celular. Vamos selecionar essa imagem teste. Grava. Fecha a janela aqui do arquivo. Ele está mostrando uma imagem aqui, ok? Nesse menuzinho aqui da imagem, você tem o botão de lixeira para você apagar a imagem, ou arquivo, né, que você pode também anexar, arquivo de Word, Excel, PDF, Zip, são vários formatos suportados. Aqui você tem um link de acesso a esse arquivo, então se você copiar esse link e tentar abrir uma nova janela aqui do navegador e colar esse link, você tem acesso à web a esse arquivo. Tá? Arquivos PDF são protegidos aqui, Excel, você não vai conseguir acessar via essa URL. Eles são protegidos por questões de segurança. Tá? Somente as fotos são liberadas para visualização direta pelo navegador. Esses outros botões aqui, você pode fazer o download desse arquivo ou dessa imagem, é só clicar nesse botão, ele faz o download na sua máquina. Aqui é para copiar essa URL, como eu fiz agora, tá? Você pode copiar ela por aqui manualmente, dando um Ctrl C, ou você vem aqui e ele copia a URL, ok? Esse botão é para marcar essa imagem como principal. O que é isso? Quando você tem algum arquivo, um site ou qualquer outra parte do sistema que ele carrega diversas imagens, aquela que você marcar como principal é que vai aparecer em primeiro, vai ser a imagem principal, ok? Essa está marcada como principal. Se eu quiser marcar outra, eu clico no P da outra imagem, ou se eu não quiser ter nenhuma foto principal, eu venho aqui e removo como principal, ok? O último botão é renomear o arquivo. Então você pode clicar aqui, ele vai mostrar o número de controle desse registro, o nome do arquivo. Se você quiser, você renomeia aqui o arquivo. Tá? Ele tem essa opção mover, né? A gente diz renomear ou mover, porque você sabendo o N-controle do seu outro registro, se eu quiser mover essa imagem para lá, basta eu trocar esse número de controle, clicar mover, que ela vai sair desse registro, que é o 7396, e vai para o registro novo que você indicou. Okay? Aqui o botão ajuda, ele vai mostrar algumas orientações sobre formato de imagem. Tá? Você tem aqui, quando você está alimentando um site, aqui através do PlaySim, ele vai te dar essas dicas de que formatos utilizar para o site. Clicando no botão voltar, a gente volta então para a tela do registro. Próximo botão, botão excluir. Tá? Você clicando aqui, ele pergunta se você deseja realmente excluir, se não quiser, só fecha a janela. É importante dizer que esse botão excluir no PlaySim, por questões de segurança, ele não exclui definitivamente o seu registro. Ele só é marcado como deletado, você não vai mais ter acesso, e ninguém da sua equipe, a esse arquivo, mas se por acaso você precisar recuperar, pode entrar em contato com o nosso suporte, passar orientações do que estava nesse registro e a gente consegue recuperar, pelo menos durante um período de 1 ou 2 meses, até o backup ser atualizado, ok? Esse outro botão é duplicar o registro. Você clicando nele, ele faz uma cópia daquele registro,
Note que ele mudou aqui o número de controle e ele trouxe os mesmos dados do registro anterior. Então isso facilita quando você tem que criar novos registros que são similares a um anterior. Tá? Mesmo sem eu gravar, eu posso alterar e gravar, mas mesmo sem eu gravar, se eu voltar para a listagem, vou fazer uma pesquisa aqui, você vai notar que apareceram agora 2 registros, porque eu já dupliquei aquele anterior. Ok? Voltando então para a edição do nosso registro, que outros botões a gente tem? Esse botão aqui do lado, se você clicar, ele vai te abrir opção de analisar o que foi alterado nesse registro. Isso é bem interessante, porque note que ele marca a data, a hora, o usuário e o que foi que ele alterou. Tá? Por que esse registro está mostrando essa alteração? Porque eu dupliquei esse registro de um registro anterior, então ele vem em branco e aí ele atualiza todos os campos com os dados daquele registro. Ok? Então aqui ele mostra todo o histórico do que foi feito. Esse botão de baixo é bem interessante, você pode lançar recados. Basta você clicar nesse adicionar o recado e você pode alimentar então um texto que vai aparecer aqui ao lado. Ok? Continuando aqui, se você está dentro desse registro e tem uma imagem alimentada, como a gente fez anteriormente, note que ela aparece aqui do lado, porque ela está marcada como foto principal. Tá? Se eu tivesse várias imagens, eu marcaria uma outra como principal e essa outra marcada como principal que apareceria aqui do lado. Outro botão que a gente tem aqui é o botão pesquisar. Então, sem sair do registro, tá? Eu estou aqui, quero fazer alguma pesquisa, coloco a palavra que eu quiser, vou para a pesquisa, ele vai me trazer então, vai me levar para aquela listagem, trazendo os registros que contém em qualquer um dos campos essa palavra aqui. Falando um pouco dos botões aqui da listagem. Né? Vocês notaram que dentro do registro a gente tem vários campos. Clicando no botão voltar, você nota que somente alguns campos aparecem na listagem. Por quê? Não é possível colocar todos os campos, o espaço é pequeno para aparecer todos os campos aqui na listagem. Se você precisar incluir mais campos, você pode usar esse recurso aqui, ó, incluir campos na listagem. Você clica nesse ícone, ele vai te mostrar todos os campos que você tem nessa base de dados e você pode selecionar quais que você quer que apareçam. Tá? Estou escolhendo alguns campos aqui a esmo. Vamos colocar então OK. E ele vai refazer a última pesquisa que você realizou, incluindo os campos que você escolheu, certo? O interessante é que essa alteração ela permanece para o usuário, ou seja, como eu sou o usuário Douglas e fiz essa alteração na listagem da minha planilha empresas, toda vez que eu acessar essa base, seja pelo celular ou pelo computador, eu vou manter essa escolha de listagem que eu configurei. Se por acaso eu quiser voltar à configuração inicial padrão, basta clicar nessa borrachinha que ele vai limpar e trazer a listagem padrão. Isso é muito interessante porque cada pessoa da sua equipe pode ter uma listagem configurada de forma mais agradável para a utilização desse usuário, sem incomodar os outros usuários. Okay? A pesquisa, vou ressaltar aqui de novo, ele sempre vai mostrar as últimas pesquisas que você realizou e você vai pesquisar por qualquer campo. Tá? Se eu escrevo a palavra ação, ele é case insensitive, ou seja, letras maiúsculas ou minúsculas, ele pesquisa da mesma forma. Ele também ignora acentos, você pode colocar com ou sem acento, ele vai encontrar. E o interessante dessa pesquisa rápida é que ele vai te trazer os registros que tenham esse conteúdo que você escreveu em qualquer um dos campos. Tá? Ele achou esses 2 registros porque a palavra ação está escrito aqui na cidade, São Paulo. Certo? Então, ele vai encontrar, mesmo que estiver com acento, ele procura o que você escreveu em qualquer campo, ok? Outra coisa interessante é que você pode colocar várias palavras. Se eu colocar aqui o teste e são, ele vai procurar todos os registros que contêm essas 2 palavras, tá? Ele contém teste no nome e o são está na cidade, como a gente já viu.
Outra coisa muito interessante é que mesmo que você saia dessa planilha, desse registro, vou dar um refresh para mostrar isso melhor, ele volta sempre com a última pesquisa que o seu usuário fez. Isso é muito confortável, porque se você está realizando algum trabalho e fez alguma pesquisa, mesmo que você feche o computador e retorne no dia seguinte, ele vai te trazer aquela mesma pesquisa que você fez. Para limpar isso, basta clicar aqui nesse X, ele vai voltar à listagem original com todos os arquivos, ou seja, sem filtro, ou você clica aqui no pesquisar, sem preencher nada, ele vai fazer a limpeza então daquele filtro e vai trazer todos os registros cadastrados. Ok? Continuando aqui então a explicação. Com relação à pesquisa, a gente tem essa pesquisa avançada. Quando você clica na pesquisa avançada, ele vai te mostrar então todos os campos da planilha. E aí sim você pode fazer uma pesquisa específica por um campo qualquer. Tá? Se eu escrever aqui são, no caso, ele só vai pesquisar os registros que tenham no nome a palavra são. No caso, a gente não tem nenhum registro com essa palavra. Okay? Voltando aqui para a pesquisa avançada, é importante destacar esse campo de pesquisa por data. Tá? Clicando aqui nesse mais, ele vai te abrir uma pesquisa por data. Como é que isso funciona? Você pode selecionar alguma data. Por exemplo, normalmente todo registro tem a data de lançamento, que foi quando você criou esse registro, e outros campos de data que tenham na sua base. No caso aqui dessa base de empresas, eu só tenho a data de lançamento do registro e a data do próximo contato. Tá? A pesquisa por data ela é realizada por período. Então você pode escolher aqui, ó, clicando nesse ícone, você pode escolher no calendário um range de data, então de início a fim. Então ele vai trazer todos os registros nesse range de data. Você pode mudar a data aqui também digitando ou usando as setas do cursor, né? De subir e descer, você pode subir esses números, usar a tecla Tab para navegar entre os campos. E você pode preencher outros dados aqui para que essa pesquisa seja mais completa, ok? Então, esse é um recurso aqui de pesquisa. É interessante também nessa explicação, você pode utilizar vírgula para utilizar vários valores, ou sinal de maior ou menor se você tiver números. Então, aqui no caso, nessa base, eu não tenho nenhum campo de número, de valor, mas se eu tivesse, eu poderia pesquisar, por exemplo, colocando, se esse fosse um campo de valor, maior do que 1000, por exemplo, ele vai trazer todos os registros que são maiores do que 1000. Tá? Então, essa pesquisa é bem abrangente e vai facilitar você encontrar os registros. Voltando aqui para a nossa listagem, ele está mostrando a última pesquisa que eu havia realizado. Se eu quiser limpar, eu clico aqui no X, então ele me limpa, ok? E que outro botão interessante a gente tem aqui? Eu já falei do inclusão, e aqui a gente tem alguns outros recursos bem interessantes, tá? Sobre o PlaySim, ele conta um pouco a história da nossa ferramenta, mostra o termo de uso, tá? Você é obrigado a dar OK quando você faz o primeiro login nesse termo de uso. Tá? O outro botão de relatórios, ele é bem interessante se você tem um site com a gente ou alguma Smart Page. Ele vai te mostrar um relatório de visitação. Tá? Esse é um relatório padrão, mas que pode ser também customizado. Primeiro ele vai te mostrar os visitantes dos últimos 30 dias. Depois ele vai te mostrar os visitantes do mês. Se você colocar o cursor na barra, você vê o número e a data. Depois ele vai te mostrar formulários preenchidos no site, relatório SEO, se você tiver esse serviço, e na sequência, não é o caso aqui, mas você vai ter o relatório do Google, se você tiver contratado com a gente o serviço de anúncios no Google. Voltando aqui então para o nosso menu principal, você tem um outro recurso de pesquisa bem interessante, que é o localizar planilha. Tá? Clicando nele, ele volta para essa tela inicial, mas ele mostra esse campo de pesquisa. Isso é bem interessante, porque às vezes, como você pode ter várias bases de dados, você não se recorda onde você gravou algum determinado registro, você pode fazer a pesquisa por aqui. Basta preencher aqui o que você quer pesquisar e ele vai fazer uma varredura em toda a base de dados que você tem acesso e te dizer aonde você tem registros com aquela palavra. No caso, ele encontrou aqui na base de empresas, na base de prospects e na base WebRocket. Tá? Se eu clicar
aqui nesse número de controle, ele já me leva para aquela base de dados, está me trazendo aqui para empresas, e vai me trazer aquele registro para edição. Então é muito prático esse botão para você localizar qualquer dado. O botão de usuários. É aqui que você vai criar novos usuários. Tá? Isso, ele só vai aparecer essa opção de múltiplos usuários se você for o usuário administrativo. Tá? A gente tem vários níveis de usuário e o usuário da sua empresa, que é o administrador, ele vai ter acesso para incluir novas pessoas ou remover ou alterar. A inclusão é bem simples, basta colocar o nome da pessoa, o login que ela vai utilizar para acessar o sistema, o correio eletrônico dela, a senha que você deseja criar para essa pessoa e aqui aquela hierarquia de acessos que eu expliquei. Tá? O usuário administrador é nível 5, ele vai ter acesso para criar outros usuários e identificar quais bases de dados, quais planilhas cada usuário tem acesso. O usuário 4 é o usuário mais comum de trabalho, tá? Normalmente a sua equipe vai estar cadastrada como usuário 4. O usuário 3 tem um nível menor de acesso e esses outros também, eu não vou detalhar isso agora, mas são níveis de acesso diferentes. Sempre trabalha com o 3, 4 ou 5, sendo 5 administrador, ok? Quando você cria, você pode ter vários administradores também, você pode identificar por departamentos, então é aqui que você vai colocar o departamento da pessoa e identificar alguns outros tipos de acesso, como por exemplo, se você tiver contratado o Allo Whats, que é o sistema de WhatsApp, você pode selecionar aqui a opção de Allo Whats individual, então essa pessoa vai ter acesso somente às conversas em que ela seja responsável, ou ela pode ter o acesso geral aqui à ferramenta do Allo Whats, tá? Fora isso, você pode identificar outros departamentos, como vendas, compras. Você pode escrever o departamento que você quiser para organizar melhor o acesso ao seu sistema. Porque depois você pode pesquisar por esse departamento e achar, por exemplo, todo mundo que é do comercial. Okay? Aqui são as planilhas, que são as bases de dados que você vai habilitar para essa pessoa. Tá? Então você pode escolher quais bases de dados essa pessoa pode ter acesso. Feito isso, você pode gravar. Tá? Você pode também configurar uma assinatura, se você tem algum serviço de e-mail interno no sistema, você pode configurar aqui uma assinatura padrão para quando uma mensagem for enviada por esse sistema, a pessoa receber com essa assinatura padrão. Okay? Fechando aqui a janela, você pode da mesma forma selecionar um usuário qualquer e alterar, né, os dados, alterar as planilhas que ele tem acesso, que são as planilhas que vão aparecer naquele botão da tela inicial e que ele vai poder alterar ou incluir registros. Ok? Para pesquisar algum usuário, se você tiver muitos usuários, clique aqui no botão pesquisar e você vai poder pesquisar, como eu já falei anteriormente, pelo departamento, pelo nome ou pelas planilhas que ele tem acesso. Tá? Voltando aqui para o nosso menuzinho principal, o botão de e-mails. Se você é o usuário administrador, clicando nesse botão, ele vai direcionar você para o painel de acesso da hospedagem, aonde você vai poder criar novas contas de e-mail, clicando nesse botão aqui de e-mails. E aqui você vai poder gerenciar as contas de e-mail, incluir novas contas, trocar a senha. É um painel padrão de hospedagem, né, o padrão cPanel. Você tem acesso então ali pelo próprio PlaySim. Vamos voltar então para o nosso menu principal, backup diário. Isso é importante se você não tem um serviço de backup padrão Amazon, que a gente oferece nos pacotes, onde a gente faz o backup automático do seu sistema e site. Se você não contratou esse serviço, você pode usar esse recurso do backup diário, onde você clicando aqui, ele vai fazer o download de toda a sua base de dados no padrão MySQL e das últimas imagens e arquivos que você realizou o upload no dia anterior. Então é importante você fazer esse backup diário para evitar que qualquer problema que ocorra aí no servidor ou alguma invasão. É muito raro isso acontecer, mas é interessante você ter um backup local se você quiser manter isso com mais segurança. Tá? Essa opção de backup diário só aparece para o usuário administrador. Por último, você tem o botão aqui de logout para você sair do sistema. É importante você fazer isso para que ninguém entre no sistema.
Falando sobre o login, deixa eu dar um logout aqui e mostrar uma coisa interessante. Quando você faz o logout, ele volta para a tela inicial. No meu caso, como eu estou usando um computador pessoal que só eu tenho acesso, eu posso deixar minha senha gravada. Isso facilita o meu login, tá? Só faça isso se o computador ou celular que você está usando seja de uso pessoal e ninguém mais tem acesso. Caso contrário, a pessoa vai entrar aqui, sua senha já vai estar gravada, ela vai ter acesso ao sistema mesmo sem conhecer a sua senha. Bom, basicamente isso cobre todos os botões aí, ferramentas do PlaySim básico. Lembrando que o PlaySim é uma ferramenta customizável, então o sistema que você vai utilizar pode ter mais recursos do que eu demonstrei aqui. Nesse caso, você pode pedir uma ajuda para o suporte. Obrigado aí, então pela atenção.